Quando eu cheguei e bebi ayahuasca, eu tive uma experiência assim fantástica. Tive um divórcio entre corpo e mente. Quando eu bebi ayahuasca, eu tive uma epifania, um êxtase espiritual, sem ter nenhuma espiritualidade, nenhuma educação espiritual. Não, ter espiritualidade é uma coisa, não tinha nenhuma educação religiosa e nenhuma religiosidade. Mas só o fato de eu me preocupar com a justiça social, com a distribuição de renda, isso era um gesto espiritual, só que eu não dava esse nome para isso daí. Mas quando eu cheguei e bebi ayahuasca, eu tive uma experiência assim fantástica. Tive um divórcio entre corpo e mente. Porque eu passei o que as pessoas diriam, o cara está passando mal. Porque eu tive um nível de dissociação, apaguei, quando eu vi eu estava no banheiro, assim, vomitando, não tinha um buraco meu que não vazava a meleca, e eu estava em êxtase. Quando eu percebi, eu falei, onde eu estou? E assim que eu já estava tendo uma série de pensamentos iluminados, assim, muito lúcidos. Eu estava num processo de análise, porque a minha primeira formação como psicoterapeuta foi em psicanálise. Eu estava encalacrado, fazia 4 anos que eu estava no processo de análise. Aquilo começou de chavar, desenroscar todos os nós. Eu falei, cara, o que é isso? Que lucidez. Isso só pode ser por conta desse chá. E aí que eu me toquei, porque eu estava no banheiro preocupado, porque as pessoas deviam estar preocupadas comigo e tal. E aí voltei, assim que eu me recompus, pude voltar no salão onde estava todo mundo fazendo a sessão. E estavam fazendo uma sessão, na época era a mãe da minha filha, que era minha mulher, que era também médica, e para mim. Os 2 médicos lá fizeram uma sessão, porque naquela época não falava assim legalização. Então quanto mais médicos chegassem, melhor era. E nos atenderam. E nesse dia, Igor, logo depois que eu voltei do banheiro, que ali tinha sido uma experiência de expansão da mente, mas voltada para mim, para os meus problemas, um mergulho, tudo que eu queria ali. Quando eu voltei, que eu comecei a ver o ritual, eu comecei a entender o que era aquilo. E eu tive uma experiência, isso que eu chamo de epifania, em que eu, assim, vi que o homem não tem espírito, o ser humano não tem espírito. Ele é um espírito, porque ele tem um corpo. E isso é transitório. Só que isso não é uma coisa teórica. É um aprendizado que você tem com o fígado, com a pele. Você entende aquilo. E isso é a chamada epifania. Quando você percebe de que a existência do sagrado e que você é o sagrado. Que tudo é sagrado. Isso muda a vida. Explicando assim, fala, cara, é muito simples. Só que sentir isso é muito mais simples do que parece. Cara, você diria que todo mundo, todos os adultos funcionais deveriam olhar pra isso? Ou procurar saber alguma coisa pra então experimentar? Porque veja, eu escuto o que você tá falando maravilhado. Eu sou cagão, já te falei isso antes da gente começar. Um dia vai rolar, vai acontecer, vai chegar a minha vez. Mas eu escuto isso que você tá falando aí maravilhado. Fico, cara, você descrevendo, de fato, eu tenho certeza que eu não entendi completamente o que você tá querendo dizer, porque eu não senti. Isso, só por né? isso. Porque eu estou procurando transmitir cognitivamente uma coisa que eu absorvi por uma outra porta. E aí é difícil. Tem um ditado que diz assim, quem teve uma experiência psicodélica, enteogênica, e quer explicar para quem não teve, não tem palavra que explique. Quem quer explicar uma experiência enteogênica para quem já teve, não precisa explicar porque ele já sabe. Agora, quando a gente fala de enteógeno, e aqui é que eu não sei, o enteógeno, ele é normalmente uma coisa que é natural, vem da natureza, pouca manipulação humana ou nenhuma, e que é usado em ritual e geralmente tem uma função, ele é um alucinógeno, é isso que é um enteógeno? Boa pergunta. Seguinte, esse termo ele foi cunhado em 1978 por um grupo de cientistas, entre eles tem o mais notável lá, foi o Gordon Orson, que era um banqueiro, micologista. Era um cara que estudava, não macacos, obviamente, estudava fungos. E ele, com um grupo de cientistas, eles propuseram num trabalho científico da Nature, de que os cientistas deviam parar de chamar isso de alucinógeno, que significa gerador de alucinação, porque já nessa altura a ciência já sabia que essas visões não eram alucinações. Elas tinham conteúdos simbólicos muito ricos e, quiçá, espirituais, porque estudando isto, viam que os povos originários já faziam isso há milênios, sempre para fazer essa ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Eles usavam essas substâncias como pontífices,
que é isso que significa pontífice, o cara que faz a ponte do mundo material para o mundo espiritual. E aí, então, eles propuseram esse nome, enteógeno, que é exatamente por conta disso que eu disse. Alucinógeno, gerador de alucinação. Enteógeno, enteos, genos, criador de Deus dentro, espontaneamente. Porque você vê, por exemplo, a ayahuasca sempre tem uma sugestão religiosa. Ou judaico-cristã, ou indiana, ou budista, ou universalista, coloca tudo junto. Mas sempre tem. Ou xamânica, é um canto religioso, chamando o grande espírito, sempre tem. A psilocibina, por exemplo, que a gente tem estudado com muita ênfase hoje para cura. Então, tudo que a gente lê, estuda e pratica não dá solução, não dá sugestão religiosa, porque é para uso terapêutico. Então, e mesmo assim isso acontece de dentro para fora. Mesmo que a gente não toca nesse assunto, Não fale de religião. não fale de religião, de espiritualidade, estamos falando de cura. E aí, concorda? Deixe o seu comentário.